Em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. O sofrimento é uma realidade inerente à condição humana, presente em diversas formas ao longo da vida. No entanto, a Bíblia nos ensina que, mesmo em meio à dor, temos a certeza da vitória final, pois em Cristo somos mais que vencedores. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 1,12, declara que sei em quem tenho crido, mostrando a confiança que podemos ter no Senhor, mesmo em tempos difíceis. A dor, embora real e muitas vezes insuportável, é passageira, mas a glória de Deus em Cristo é eterna. Ele, que experimentou o sofrimento mais profundo na cruz, nos oferece consolo e nos fortalece para enfrentar qualquer adversidade. O sofrimento não nos define, mas a fé em Cristo, que venceu a morte, nos dá a vitória. Quando nos unimos a Ele, somos transformados e podemos enfrentar as dificuldades com a esperança de que Ele está conosco em todo momento, garantindo-nos a paz que excede todo entendimento. Em um mundo onde o pecado se apresenta como uma tentação constante, os cristãos são desafiados a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. A tentação pode surgir de muitas formas, desde os desejos egoístas até as pressões externas, que tentam nos afastar da vontade de Deus. Contudo, em Tiago 4,7, somos chamados a resistir ao diabo e a ele fugirá. Em Cristo, temos o poder para vencer o pecado e a tentação. Ele nos deu o exemplo de pureza e santidade e, ao seguirmos seus passos, podemos viver de maneira que glorifique a Deus. A santidade não é uma opção, mas uma resposta ao amor que Deus tem por nós. Ao rejeitarmos o pecado e buscar a Deus em oração e vigilância, podemos resistir às tentações do mundo. Em cada escolha, devemos lembrar que o poder de Cristo em nós é maior do que qualquer tentação que possamos enfrentar. As incertezas econômicas, como crises financeiras e instabilidade, geram ansiedade e medo. Porém, a Bíblia nos ensina que nossa segurança não deve estar nas riquezas, mas em Deus, que é a nossa verdadeira provisão. Filipenses 4,19 nos lembra: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Mesmo em tempos de dificuldades financeiras, podemos confiar plenamente na fidelidade de Deus. Ele sabe do que precisamos e nos assegura que nada nos faltará. Nossa fé deve ser colocada no Senhor, que é mais do que capaz de nos suprir. Quando confiamos nele, não importa o que aconteça ao nosso redor, pois ele nos conduz com sabedoria e graça. A verdadeira riqueza é a paz que vem de viver sob sua direção, sabendo que Ele nunca nos abandonará, independentemente das circunstâncias externas. Vivemos em uma sociedade altamente conectada, mas ainda assim, muitos sentem-se sozinhos e isolados. A solidão é um dos maiores desafios do mundo moderno, afetando até aqueles que estão rodeados por pessoas. A promessa de Jesus em João 14,18 nos conforta: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Isso significa que, mesmo quando nos sentimos abandonados, a presença de Cristo está sempre conosco. Ele nos assegura que não estamos sozinhos, pois Ele é nosso companheiro fiel. A igreja, como corpo de Cristo, também deve ser um lugar de acolhimento e apoio, onde os cristãos se fortaleçam mutuamente. A solidão não é o fim, mas um convite para buscar mais profundamente a presença de Deus. Quando confiamos em sua presença e nos entregamos à comunhão com outros irmãos e irmãs, encontramos o apoio necessário para enfrentar as dificuldades emocionais. O relativismo moral é um dos maiores desafios enfrentados pelos cristãos nos dias de hoje. Em um mundo onde as verdades absolutas são constantemente questionadas, a palavra de Deus permanece firme. Em João 14,6, Jesus nos afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso significa que, embora o mundo busque redefinir o certo e o errado,
Os cristãos devem se firmar na verdade revelada em Cristo. A moralidade não é uma questão de opinião pessoal, mas uma questão de obediência à vontade divina. Devemos ser firmes nas convicções que a Bíblia nos ensina, resistindo às pressões para conformarmos a nossa vida aos padrões do mundo. A verdade de Deus é imutável e quando nos alinhamos com ela, encontramos liberdade e direção. Mesmo diante das dificuldades, nossa missão é viver conforme a verdade de Cristo, sendo luz no meio da escuridão. Em um mundo de incertezas e busca constante por algo mais, muitos ainda se perguntam sobre o verdadeiro propósito da vida. A resposta está em Cristo. Em Filipenses 1:21, Paulo nos lembra: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Viver para Cristo é encontrar o verdadeiro significado da vida, que não está nas conquistas temporais ou nos bens materiais, mas em cumprir o propósito de Deus para nossas vidas. Em Cristo encontramos o sentido e a direção para tudo o que fazemos. Ele é a nossa razão de viver. E ao nos entregarmos totalmente a Ele, somos capacitados a viver uma vida plena e abundante que reflete sua glória. Nosso propósito é ser embaixadores de sua graça, levando sua mensagem ao mundo e sendo testemunhas do seu amor transformador. O desejo de justiça é algo que todos carregamos em nossos corações, especialmente quando enfrentamos a injustiça e a opressão no mundo. A Bíblia nos ensina que a justiça de Deus prevalecerá no final. A justiça exalta as nações, mas o pecado é a reprovação dos povos. Provérbios 14:34. A luta pela justiça não é apenas uma responsabilidade social, mas um chamado divino. Devemos buscar. Somos chamados a ser defensores da justiça, a lutar contra a opressão e a trabalhar pela equidade, refletindo o caráter justo de Deus, divino. Devemos buscar com integridade a paz e a verdade, confiantes de que ao final Deus fará justiça. Ele vê as aflições do seu povo e trará a restauração e a redenção. Devemos ser instrumentos de sua justiça, sem perder a esperança de que Ele está no controle de todas as coisas. A batalha espiritual que enfrentamos diariamente é real e intensa. Em Efésios 6:12, a Bíblia nos ensina que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais do mal. A guerra espiritual exige que estejamos preparados com a armadura de Deus para resistir ao mal. Em Cristo temos a autoridade e o poder para vencer as forças das trevas. A oração constante, a vigilância e a palavra de Deus são nossas armas poderosas. A vitória é certa, pois Cristo já venceu a morte e o mal e nos deu a sua vitória. Ao permanecermos da armadura de Deus, estamos prontos para resistir às tentações e ataques do inimigo. Ao permanecermos firmes nele, podemos confiar que, independentemente da batalha, seremos mais do que vencedores. A esperança cristã está firmada na promessa da volta de Cristo, que nos garante a redenção plena. Jesus disse em João 14:3, "E se eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim." Em um mundo cheio de caos e incertezas, a certeza da segunda vinda de Cristo nos traz paz. Nossa esperança não está nas coisas temporais, mas na promessa eterna de que, em Cristo, todos seremos restaurados. A volta de Jesus é o evento que transformará tudo, trazendo justiça, paz e a perfeição do reino de Deus. Devemos viver com os olhos fixos nesse futuro glorioso, sabendo que as dificuldades e lutas que enfrentamos são temporárias. A nossa esperança é Cristo, e nele temos a certeza de que no final seremos vitoriosos. Em todas as adversidades da vida, a vitória é garantida em Cristo. Em Romanos 8:37, Paulo declara: "Em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou." Embora o mundo nos desafie e as dificuldades sejam muitas, a vitória de Cristo na cruz nos assegura que não seremos derrotados.
Ele já conquistou o poder sobre o pecado, a morte e o mal. Em sua vitória, encontramos a nossa força. Mesmo nas dificuldades, podemos nos alegrar, pois sabemos que em Cristo somos mais do que vencedores. Ele nos capacita a superar qualquer obstáculo e a viver de maneira que reflita sua glória. A vitória não é nossa, mas de Cristo, e nele encontramos a nossa verdadeira liberdade e força para viver. Vivemos tempos de grande incerteza, onde a fé se vê desafiada em cada esquina e as dificuldades parecem se multiplicar a cada dia. No entanto, a palavra de Deus permanece firme como um farol em meio à tempestade, lembrando-nos que não estamos sozinhos. O sofrimento é uma realidade que todos enfrentamos. Mas em Cristo encontramos a promessa de consolo e a certeza de que somos mais do que vencedores. Em meio ao caos, somos chamados a manter nossos olhos fixos na esperança eterna que nos foi dada. A luta contra as tentações do mundo, a busca por justiça e a resistência ao mal são aspectos que fazem parte da caminhada cristã. Contudo, a vitória final já foi conquistada na cruz, e é essa certeza que nos fortalece a cada passo. Neste momento de crise e incerteza, é importante lembrar que nossa vida não é governada pelas circunstâncias, mas pela fidelidade de Deus. Ele é a nossa fonte de paz, a nossa rocha inabalável, e nele encontramos refúgio. Em Cristo somos transformados e em sua força podemos superar qualquer adversidade. A sua promessa de que voltará para nos buscar traz um conforto imensurável, pois sabemos que no final Ele nos conduzirá à vitória e à restauração completa. Que esta verdade nos fortaleça e nos guie em cada dia, mantendo-nos firmes na fé, nos ensinos e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Que mesmo em meio aos desafios, possamos viver com a confiança de que em todas as coisas somos mais do que vencedores. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de mal. Amém. Muito obrigado por assistir a este vídeo. Fico imensamente grato pela sua atenção e pelo tempo que dedicou para estar aqui conosco. Seu apoio é fundamental para que possamos continuar trazendo conteúdos de qualidade. Se você gostou do que viu, não esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda bastante a fortalecer nosso canal e a alcançar mais pessoas. E, se ainda não se inscreveu, aproveite para se inscrever e ativar o sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade. Conto com você para continuar essa jornada e juntos vamos crescer cada vez mais. Muito obrigado novamente e até o próximo vídeo.